ladinho, o lápis, porque é muita coisa que eu vou passar aqui no quadro. Meu quadro é pequeno, não dá para escrever, eu vou ditar para vocês muita coisa. Então, a partir de agora, já estou gravando o segundo ano do Colégio Einstein. Vai ter uma playlist para vocês lá reproduzirem a aula depois, se vocês quiserem novamente. Bom, nas aulas presenciais com vocês, nós estudamos áreas. Nós vimos áreas de todas as figuras. Nós vimos áreas de quadrado, de retângulo, de paralelogramo, de losango, de trapézio, as formas diferentes de calcular áreas de triângulo, vimos hexágono, vimos também círculo, pedaços do círculo, da circunferência e tudo mais. Com isso, eles são aptos para começarmos a estudar geometria espacial. Então, agora, nós vamos começar a estudar figuras em terceira dimensão. Geometria espacial. Vou reforçar mais uma vez, se tiver alguém com o vídeo ou o áudio ligado, desligue, tá? Aí, quando eu for perguntar, você pode ativar o áudio e perguntar. Então, geometria espacial. Resumidamente, o que nós vamos ter que aprender? Quando nós estamos falando de geometria espacial, nós estamos falando de figuras espaciais. Que agora eu vou definir para você o que é uma figura espacial. Essas figuras espaciais, no ensino médio de vocês, a gente consegue dividir ela em dois grupos. Nós conseguimos dividir nos grupos dos poliedros e os grupos dos corpos redondos. Dos corpos redondos. Então, poliedros e corpos redondos. Dentro de poliedros, o que nós vamos estudar? Nós vamos estudar prismas, pirâmides e os sólidos de Platão. Sólidos de Platão. E dentro de corpos redondos, nós vamos estudar cilindro, cone e esfera. Então, tudo isso é o que nós vamos ver por agora. Olha lá, vou sair da tela aqui para caso alguém queira tirar um printzinho aí. Então, nós vamos começar a estudar geometria espacial, que é trabalhar figuras espaciais. Quais figuras espaciais? Poliedros e corpos redondos. Dentro de poliedros, nós vamos trabalhar prismas, pirâmides e sólidos de Platão. E dentro de corpos redondos, cilindro, cone e esfera. É claro que nós temos os cortes no cone, os cortes nas pirâmides, os cortes no cilindro, os cortes na esfera, mas, resumidamente, é isso aí que nós vamos estudar. Aí, eu vou começar agora a definir para vocês tudo isso aqui. Tudo isso aqui. Então, para a gente não ficar copiando toda hora, eu vou começar a colocar índices. Eu vou chamar a figura na ordem que nós vamos estudar, tá? Eu vou chamar aqui de 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8 e 9. Então, nós vamos ver esses 9 assuntos ao longo dessas aulas. E aí você anota aí que agora eu vou definir para você o item 1. Então, você vai colocar para mim aí figuras espaciais, eu vou te definir. Isso aqui é como se fosse um esqueleto, sabe? Do que a gente vai ver, do que é importante você aprender. Geometria espacial cai demais nos vestibulares e também no Enem, né? Obviamente, cai muito. Então, vocês precisam ter bastante atenção nessas ideias. Posso apagar o quadro? Quem cala, consente. Então, vamos lá. Anota aí para mim o que são figuras espaciais. Figuras espaciais são figuras que possuem 3 dimensões. Isso são figuras espaciais. Figuras espaciais são figuras que possuem 3 dimensões. Essa é a definição 1. Figuras espaciais ou são figuras que possuem 3 dimensões. 2 pontos. 2 pontos. Eu vou te falar agora quais são essas 3 dimensões. Primeira dimensão, comprimento. Segunda dimensão, largura, que é a mesma coisa que espessura. Espessura é com S, viu? Não é com X. Não é espessura. É espessura. E a terceira dimensão é a nossa altura, que é a mesma coisa que profundidade. Comprimento, largura, que é a mesma coisa que espessura, altura, que é a mesma coisa que profundidade. Então, aqui agora eu vou te fazer alguns desenhos para você saber, ver o que são figuras espaciais. O primeiro desenho que eu vou fazer é esse bem clássico aqui, ó. Para quem tem dificuldade, tá? Bem devagarzinho, ó. Eu vou fazer um retângulo. Isso é uma figura plana, porque ela só tem 2 dimensões. Aí eu vou fazer o mesmo retângulo, só que para cima e para a direita. O mesmo retângulo, só que para cima e para a direita. O mesmo retângulo, para cima e para a direita. E aí eu ligo os respectivos vértices. Como é que é o nome dessa figura, hein, galera? Alguém sabe dizer o nome dessa figura? O nome dela é paralelepípedo. Paralelepípedo. Esse é um nome de senso comum. O nome de senso de comum, isso aqui é um prisma, tá? Isso é um prisma de base retangular. Prisma de base retangular. Esse é o nome verídico dele. Mas também, claro, pode chamar de paralelepípedo, mas é um nome mais para senso comum. Você vai precisar muito, velho, saber desenhar as figuras, viu? Porque se você não tiver uma boa coordenação para tentar aprender a desenhar, vai ficar difícil os cálculos. Tem muita coisa que ele dá no exercício, se você não desenhar, você não vai entender o que o exercício quer. Então, essa figura ela é muito clássica. Outra figura que ela é muito clássica
básica para a gente é isso aqui, ó. Eu vou fazer esse magnetezinho aqui. Opa. Essa figura aqui agora, qual que é essa figura aí, para quem lembra aí? Isso! Muito interativo vocês! Cilindro! Cilindro! Isso é um corpo redondo, tá? Porque ele rola facilmente. A gente vai ver isso aí depois. Então, aqui nós temos um cilindro. Outra figurinha clássica aí que a gente vê é isso aqui, ó. Esse aqui vocês vão ter que prestar bastante atenção, porque senão não vai sacar o desenho. A gente vai ter que fazer um hexágonozinho aqui, ó, meio achatado. Olha lá. Fiz um hexágonozinho meio achatado, isso é uma figura plana, porque só tem 2 dimensões. Aí eu vim aqui no meio dele, lá em cima, e vou marcar um pontinho. Puf. Marquei um pontinho. E eu vou ligar esses vértices lá naquele pontinho, ó. Pronto. Aqui eu também tenho uma figura espacial. Isso é chamado de pirâmide de base hexagonal. Pirâmide de base hexagonal. E o outro exemplo também que eu quero fazer aqui com vocês, bem clássicozinho aí, seria esse, ó. Um corpo redondo também, cujo nome dele é esfera. Então, aqui nós temos esses exemplos para vocês de figuras espaciais. Claro que não são só esses, a gente tem muitos outros aí, né? Vou fazer mais um que eu gostei de fazer esse desenho. E parece que eu não estou gostando assim desse pedaço aqui meio vago. Então, vou fazer mais um desenho. Vou fazer essa figura aqui, ó. Eu vou vir aqui, fazer um paralelogramo, meio deitadinho. Olha lá. Aí eu vou marcar um pontinho aqui em cima. Puf. Vou ligar os vértices. Se eu deixasse desse jeito, essa figura ela seria chamada de pirâmide de base retangular, porque a minha base é um retângulo. Mas eu não quero essa assim, eu quero assim, ó. Eu venho aqui, vou fazer mais um pontinho aqui, e vou ligar também lá embaixo, ó. Ah, eu fiz direto fazer continho. Tá aqui. Qual vai ser o nome dessa figura? Ela agora tem 8 faces triangulares. Aqui eu fiz para vocês um exemplo de octaedro. Fiz o exemplo de um octaedro.
Ih, tem gente me ligando aqui na hora dessa. Tô dando aula, cara. Aí, ó. Off. Alguém de vocês tira um print dela aí desse jeito aí. Ficou massa, velho. Como tirar essa foto aqui, né? Nem pelo menos não dá. Tirou minha foto? Uai. E agora? Ainda tá ruim. Aí, melhorou. Não, mas piorou de novo. Peraí, não fala nada não. Cala a boca, Maria Clara. Tirei. Olha lá, o Diego falou, apareceu o nome do Diego. Ô, Diego, vou bloquear seu áudio. Já tirei, professor. Beleza, manda. Eu vou postar aqui, achei massa esse desenho. Posso apagar, gente? Alguma pergunta sobre o que eu falei até agora? Não, né? Bom, então agora que você já sabe o que é uma figura espacial, nós temos 3 dimensões, tá? Aqui, só para ficar bem claro para você. Aqui seria o nosso comprimento. Aqui seria o comprimento, tá? Essa outra medida seria a nossa largura ou espessura. E essa outra medida aqui seria a altura, tá? Ou a profundidade. Para ficar bem clarozinho isso aí. Então, a próxima definição que nós vamos ver agora, que é a definição 2, é a definição do que seria poliedros. E aqui nós vamos trabalhar um negocinho bem interessante. Poliedros. O que são poliedros? Anota aí para mim. Poliedros. Meu bem, me dá uma garrafinha de água, por favor. Poliedros. Figuras espaciais em que todas as suas faces são polígonos. Poliedros. Figuras espaciais em que todas as suas faces são polígonos. Então, por exemplo, aquelas figuras que eu desenhei lá para vocês, tirando o cilindro e a esfera, todas são poliedros. Todas são poliedros. O paralelepípedo, a outra que eu desenhei foi a pirâmide de base hexagonal, e a outra que eu desenhei aqui foi o octaedro. Todas são poliedros. Por que são poliedros? Porque todas as suas faces são polígonos. Se você não lembra o que é um polígono, você vai assistir para mim lá no Brasil Escola. Vai escrever assim, ó, Polígonos Brasil Escola. E aí você vai assistir essa aulinha lá, para você lembrar o que são polígonos. Então vou desenhar outro polígono aqui também, que é bem claro. Outro poliedro, né? Que é bem clássico. Fiz um quadrado. Vou fazer o mesmo quadrado para cima e para a direita. Tá aqui. E vou ligar os respectivos vértices. Pronto. Como aqui todas as minhas faces são quadrados, isso aqui continua sendo um paralelepípedo. Ele continua sendo um prisma de base retangular. Só como todas as minhas faces são quadradas, a gente conhece isso aqui mais como cubo. Todo poliedro, nós vamos ter 3 coisas. Vértice, face, aresta.
Vértice, face, aresta. Vértice, face, aresta. O que seriam arestas? Arestas são os lados que compõem o poliedro. Então, isso aqui, ó, que eu fiz de vermelho, vou pôr uma espessura melhor aqui, para aparecer no vídeo. Olha lá, ó. Isso que eu fiz de vermelho são as minhas arestas. Tá? Então, isso aqui, aresta. Que eu vou representar pela letra A, tá? Que eu vou chamar de A. Onde as arestas se encontram, que seria isso aqui, ó, esse pontinho aqui, é o que nós chamamos de vértice. Vértice. Que eu vou colocar a letra V. E os polígonos que formam o poliedro, no caso isso aqui, é o que nós chamamos de face. Face, que eu vou usar a letra F. Observe, então, que nesse caso aqui, eu tenho uma figura que ela possui 8 vértices. São 4 vértices embaixo, 4 vértices em cima. Então, o número de vértices dessa figura são 8. Faces são os polígonos que compõem essa figura. Esse cubo, ele possui 6 faces. 4 ao redor, uma em cima e uma embaixo. 6 faces. Arestas. São 6 faces. E cada face é um quadrado, são 4 arestas, então dá 24. Errado. Eu tenho 4 faces, 4 arestas, né, embaixo, 4 ao redor, 4 em cima. Então, eu tenho 12 arestas. Observe que se você fizer isso aqui, ó, somar o número de vértices mais o número de faces, dá 14. E se você tirar 2 unidades, dá 12. Então, isso vale para todo o poliedro, tá? Vai valer para todo o poliedro. Ó. Vértice mais face subtraído 2 tem que dar o número de arestas. Mas eu prefiro não escrever assim, tá? Eu prefiro escrever assim, ó. O 2 está negativo, joga para lá positivo. Vértice mais face igual a aresta mais 2. Isso aqui é uma formulazinha, tá? Você não pode esquecer. Isso é importante para nós. O número de vértices adicionado. Espera aí. O número de vértices adicionado ao número de faces é igual ao número de arestas adicionado 2. Isso aqui é chamado relação de Euler. Relação de Euler. Relação de Euler. E aí, uma frasezinha para você não esquecer. A gente pode fazer isso aqui, ó. Vamos fazer amor a 2.
Vamos fazer amor a dois. Ou vamos fazer amor duas vezes, sei lá. É uma coisa nesse sentido. Só para você não esquecer essa fórmulazinha que é importante. Então, vocês vão ter que fazer para mim duas coisas, tá? Eu vou selecionar poucos exercícios lá no Estuda. No máximo 5. 5 exercícios que eu vou colocar para vocês lá no estuda.com, só que vocês vão ter outra atividade para fazer para mim. Vocês vão fazer a sala de aula invertida de relação de Euler. O que vocês vão fazer? Vocês vão entrar no YouTube e vai pesquisar relação de Euler, Brasil Escola. Tem uma aula lá que eu falo sobre isso, para a gente fazer exercícios para a próxima aula relacionado ao número de vértices, faces e arestas. Sai da frente para tu tirar mais um printzinho. Perguntas? Perguntas. Não? Acho que não tem alguém aí ainda vivo? Tem, né, tá homem? tudo... Ó! Pela... Tem. Mais um. Ah! Ó o Diegão você. Tá dormindo lá, deitado. O homem é uma máquina. O homem trabalha de noite. O Diego tá trabalhando à noite? Sim.